Olá e seja bem-vindo. Veja mais esse debate entre deputados de oposição e o ministro dos Direitos Humanos, que foi massacrado. E segundo o deputado Nicolas Ferreira, não tem postura de ministro de Estado e que não consegue condenar o mal. O ministro também citou com uma pergunta do deputado Marcos Polon e ameaçou o deputado em plena comissão. Veja. Da forma como o ministro fala, parece que ele é ministro dos Direitos Humanos da Suíça, Dinamarca. Poxa, ministro, mais uma vez, tua fala aveludada não consegue esconder a realidade. Ah, porque o Ministério dos Direitos Humanos está ao lado das vítimas. Que vítima? Que violência vocês estão combatendo? Ou pessoas vocês estão ajudando? Você acha que o brasileiro realmente cai nessa balela? Eu sei que durante muito tempo vocês não tiveram oposição aqui, era tudo novo isso para vocês. Porque vocês dominaram, né, o país e nunca teve alguém para falar o contrário. Mas isso é o mínimo. Dizer que não há responsabilidade nenhuma no Ministério dos Direitos Humanos porque foi o Comitê do Amazonas que bancou e pagou as despesas da dama do tráfico. Não tenho nenhuma responsabilidade nisso. Ora, espera aí. Camadas de responsabilidade. Quando o senhor banca isso, o senhor tem responsabilidade sim. Até mesmo porque, por muito menos, deputados aqui, como o deputado Eduardo Bolsonaro, é denunciado e acusado como miliciano. Por muito menos eu sou acusado de golpista. Por muito menos deputados dessa casa, somente por serem opositores do teu governo, nós somos chamados de genocidas. Ou seja, o que o senhor espera de que a população brasileira o acuse? Do senhor ser inocente? O senhor deve ser um lírio do campo mesmo, porque afinal de contas o deputado não pode nem lhe fazer uma pergunta que o senhor se sente sensível e não pode responder e acha que ele está fazendo insinuações ao senhor. Por favor, tenha postura de ministro de Estado. O senhor não é ativista, pelo menos não deveria ser. O senhor não deve ter uma postura de presidente do DCE. Por mais que o senhor tenha essa postura, o senhor é ministro de Estado. Agora, não venha, por gentileza, dar nenhuma resposta que foi satisfatória nem convincente. A Luciane, ela foi condenada a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa. E sim, eu concordo com o senhor. O processo dela estava em sigilo, mas o processo criminal dela não. Sabia-se o porquê ela estava sendo investigada. Ou seja, não há nenhuma checagem, protocolo de segurança do Ministério dos Direitos Humanos para poder verificar quem entra lá dentro. Eu duvido um cidadão comum brasileiro querer uma reunião ou ser indicado com alguém que seja um bolsonarista. Eu duvido que ele entre lá dentro. Eu duvido. Porque é muito pior do que ser alguém que é o marido, que é a esposa de uma pessoa como o Clemilson, que é o tio Patinhas, como líder do Comando Vermelho do Amazonas. Ou seja, de fato, as coisas estão completamente invertidas e a indignação, senhor ministro, não é porque não é somente um escândalo, é porque existem outros. Deixa só uma olhadinha aqui, ó. Nós temos aqui, por exemplo, só puder retomar meu tempo, porque o microfone parou. Ei. Enquanto isso, prestem atenção aqui nessa foto aqui, ó. Pra vocês gravarem quem é esse rapaz aqui. Oi. Pode retomar o tempo, deputado. Perfeito. 2h14. O senhor conhece esse rapaz aqui, senhor ministro? Conhece? Depois o senhor me responde. Esse aqui é o senhor Said Marcos, que ridicularizou das vítimas mortas. Ridicularizou das vítimas mortas pelo Hamas, fazendo essas postais aqui antissemitas, inclusive de uma mulher que foi morta e estuprada e simplesmente estava ali tirando foto com o senhor todo sorridente. É por essas e outras que as pessoas não têm nenhum tipo de credibilidade no senhor. E que, inclusive, foi demitido, né? Depois da nossa pressão aqui, ele foi demitido. E depois de 3 dias que já tinham acontecido os ataques, o senhor demorou a se pronunciar com relação a todos os ataques que aconteceram ali em Israel e não condenou o Hamas. Ou seja, o ministro dos Direitos Humanos do Brasil não consegue condenar o mal. Assim como aconteceu anteriormente no nosso encontro que nós tivemos aqui, que eu perguntei para o senhor condena as ações do Nicolás Maduro? O senhor não responde, porque o ministro de Direitos Humanos do Brasil é incapaz de condenar o mal. Então, não é que... Eu não vou conseguir aqui, obviamente, extrair a verdade do senhor. Eu não vou conseguir aqui extrair a verdade do senhor de fato, porque alguém que não consegue condenar um ditador como Nicolás Maduro vai conseguir dizer a verdade a respeito da dama do tráfico em seu ministério? É claro que há um elo. É claro que vocês fazem isso. Se fosse o contrário, a nossa vida estava acabada. Vocês nos associariam como criminosos. É isso que nós devemos deixar claro aqui. Discutir a matéria é pífio, quando se tem uma pessoa que não tem uma honestidade intelectual. Agora, eu gostaria de saber a tua opinião, senhor ministro.
já que o senhor não vai dizer a verdade sobre este caso, sobre o Clezão, um homem que foi morto por uma negligência jurídica, atendido 33 vezes ali na Papuda, que absolutamente nada quebrou ou depredou dentro do Congresso, e que eu gostaria de saber a opinião do senhor como ministro dos Direitos Humanos, se o senhor esteve conversando com a sua família, ou se o senhor emitiu alguma nota, porque, de fato, as vítimas e os programas que o senhor diz, de fato, só está na tua mente. Esses programas que o senhor diz que atende às vítimas não passa de mera palavra e discurso, porque as pessoas, de fato, que estão perecendo hoje no Brasil, sentem extremamente falta e ausência do teu ministério. O senhor disse que eu não me pronunciei. No dia 7 de outubro, o ataque foi no dia 7 de outubro, no dia 10 de outubro, o presidente já tinha se manifestado, o Ministério dos Direitos Humanos divulgou uma nota lamentando o fato, que provocou a morte de brasileiros e também colocando nossa ouvidoria à disposição de quem necessitasse de informações, também reforçando os canais das embaixadas em Tel Aviv e do escritório de representação em Ramallah. Senhor ministro, o que o senhor disse é facilmente quebrado pela realidade, tá ok? Quando você olha aqui o Twitter, o do Ministério dos Direitos Humanos, coloca nota, morte do cidadão brasileiro Hanani. Ele morreu de quê? De gripe? Foi infarto? Não há, nem na nota do Ministério, é de susto, deve ter morrido de susto, do Ministério dos Direitos Humanos, nem na tua nota, no dia 10/10/2023, ao meio-dia e 22 minutos, dizendo sobre o Hamas, ou condenando os ataques. Basicamente, foi vítima dos atentados do dia 7 de outubro de Israel, manifestou solidariedade, e o senhor se ausenta, mais uma vez, de condenar o mal. Mas aqui eu repito, não há que se querer extrair de uma pessoa que não consegue condenar Nicolás Maduro ou algo desse tipo. Então, mais uma vez, é só para poder mostrar, né, para as pessoas o quanto, de fato, o senhor é contraditório. Quando o senhor diz a respeito da defesa às vítimas, olha só, o senhor acionou, né, a ouvidoria para poder acompanhar as mortes da PM lá em Santos, né, porque tinha matado, né, um soldado da PM, Reis, e só recebeu a atenção do Ministério quando, de fato, começou a ter morte de vagabundo. E o acompanhamento da ouvidoria foi para isso. Agora, dias depois, quando uma PM foi morta com um tiro de fuzil nas costas em Santos, não há nenhum tipo de comoção nesse sentido por parte do Ministério ou do ministro. Ou seja, nos cobram tanta empatia, amor, democracia, e não é isso que tem visto. O regime que o senhor serve está cerceando a liberdade de imprensa e perseguindo jornalistas. E isso é muito grave, ao ponto, inclusive, de, em decisão recente do Supremo, querer responsabilizar a imprensa do conteúdo publicado referente ao jornalismo praticado. E o regime que o senhor integra nada faz a esse respeito, uma ferramenta conhecida como silêncio eloquente, silêncio proposital, um silêncio típico de ditaduras. Como diz a própria Folha de São Paulo, nem a ditadura militar teve coragem de ir tão longe. Em relação à dama do tráfico, senhor ministro, embora ela tenha sido condenada em segunda instância apenas dia 8 e tenha assumido no dia 7, e como o senhor disse, convidada no dia 3, o senhor é um advogado com 20 anos de experiência, assim como eu também o sou. E ambos sabemos que é fácil você encontrar esses dados nos processos virtuais através dos sites dos tribunais. Uma diligência muito simples verificaria que há essa relação com essa senhora do Comando Vermelho. Furtar-se a reconhecer essa ligação, alegando que não sabia, é um subterfúgio muito baixo. Paralelo a isso, senhor ministro, o senhor como advogado e, como disse, advogando há mais de 20 anos e compreendendo como advogado que sou que todo réu tem direito à justa defesa e um advogado que atue tecnicamente em prol de seus interesses independente do crime, a segunda pergunta que eu lhe faço, senhor ministro, é se a relação do senhor com o Comando Vermelho antecede o seu exercício do Ministério ou se ela veio após a sua posse no Ministério dos Direitos Humanos. Deputado, antes de iniciar a minha fala, eu gostaria só que o senhor me prestasse um esclarecimento. O senhor fez uma pergunta acerca da minha relação com o Comando Vermelho. Eu gostaria que o senhor esclarecesse essa pergunta. O senhor perguntou se eu tenho relação e se a minha relação antecede. Eu só quero entender essa sua questão
para que a gente possa Pode sim, o continuar próprio essa ministro está pedindo esclarecimento, por favor. Excelente, ministro. É público e notório que o senhor recebeu a dama do tráfico no seu ministério e que o seu ministério custeou a vinda dela aqui. O senhor, como advogado, tinha relações anteriores com o Comando Vermelho ou essas relações só se deram após sua posse como ministro? Vossa Excelência faz uma pergunta que insinua uma vinculação minha como advogado ao Comando Vermelho. O que me parece que o senhor está fazendo agora, e falo com muito respeito à educação do senhor advogado, o senhor está fazendo uma insinuação caluniosa. Por favor. Senhor ministro, eu fiz uma pergunta objetiva. O Não, só um instantinho, vou então. reiterá-la, Então eu estou reiterá-la. respondendo. A pergunta A que resposta- o senhor faz já traz uma insinuação. Não, a porque eu não resposta- tenho qualquer Senhor ministro. tipo de relação, nunca tive nenhuma relação com o Ótimo. crime organizado. Ótimo. Então, nesse sentido, essa sua pergunta, deputado, é uma pergunta que faz uma insinuação maliciosa. Então, eu quero que o senhor esclareça, porque para o senhor fazer uma pergunta dessa, o senhor deve ter algum lastro na realidade, o senhor deve ter algum indício, alguma coisa. Se o senhor assim tiver, por favor, que o senhor apresente. Senão, eu vou ter que tomar as providências cabíveis, porque eu sou um homem honrado. Como eu já disse, eu tenho 20 anos de advocacia. Como eu já disse, eu sou um homem respeitado. Então, uma vez que o senhor fez esse tipo de pergunta, sendo um advogado experiente, sendo um professor de direito, e um homem em quem eu reconheço inteligência, desde a primeira vez que nós nos encontramos, o senhor sabe muito bem que esse tipo de pergunta traz embutida uma insinuação que eu vou dizer que é criminosa. E eu vou tomar as providências cabíveis, porque o senhor não pode fazer isso com um homem que é ministro de Estado e pai de família como eu sou. Não fiz nenhuma afirmação, deixei bem claro. E reiterei essa pergunta várias vezes, porque causa espécie ao cidadão brasileiro ver que uma pessoa com tamanho grau de envolvimento com o crime organizado frequenta os átrios ministeriais desse país. E reitero a minha pergunta. Quero dizer aqui, lembrar, que nós estamos na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, junto com a Comissão de Segurança Pública, e é dever dos deputados fiscalizarem, inquirirem, e nós temos imunidade parlamentar para perguntar. Nós temos imunidade parlamentar, por isso, nós somos absolutamente imunes por quaisquer palavras, votos e opiniões. Então, aqueles que querem relativizar a nossa imunidade, nós iremos lutar contra isso, porque a nossa imunidade é o que garante que o povo que nós representamos seja bem representado aqui. Então, essa discussão, isso vai ter foro em outro espaço. Aqui não houve cometimento de crime algum, porque o deputado pode ter feito uma pergunta incômoda, mas o deputado usou da sua imunidade parlamentar. Agora eu passo a palavra qual é o papel da presidência nesse caso, para a senhora entrar. Eu sou a presidente da comissão. Eu sou a presidente, estou agindo como presidente. Não passei a palavra a Vossa Excelência. Deputado Evair. Cumprimentar o senhor ministro Silvio Almeida, também por estar aqui, por responder os questionamentos. E aqui também fazer referência à fala da deputada Bia Kicis, né, quando relembrou aqui, dentro da nossa comissão, das atribuições dos parlamentares, né, inclusive da nossa imunidade parlamentar, em fazer perguntas aqui ao ministro. Eu percebi, os colegas também aqui nesta comissão, a pergunta que o deputado Marcos Polon fez aqui em relação ao possível envolvimento de alguém do Ministério com a facção criminosa Comando Vermelho, e o ministro se irritou aqui. Vossa Excelência se irritou, se mostrou de alguma forma desconfortável, mas eu fico imaginando agora o posicionamento do povo brasileiro, que bancou as passagens, deputado Faú, para a dama do tráfico vir a Brasília. Saiu do nosso bolso, do bolso do cidadão. Então, existe aí, imaginem, se ponham no lugar destas pessoas que estão passando por esse momento, que estão querendo explicações e que até agora nada de forma concreta foi dito aqui nesta comissão e em outras aparições. Uma senhora, Luciane Barbosa Faria, que tem envolvimento, foi comprovado com a facção criminosa Comando Vermelho, condenada a 10 anos por lavagem de dinheiro para a organização, e que está respondendo em liberdade. Então, assim, que compromisso o Ministério dos Direitos Humanos, que deveria proteger as pessoas, proteger de fato a população, não está fazendo? Eu vi aqui uma referência do senhor ministro falando que se sente muito feliz em ser comparado
por exemplo, ao ministro Flávio Dino. E eu fiquei muito preocupada com isso, porque eu sou maranhense e conheço muito bem a realidade do que Flávio Dino significou e significa para o estado do Maranhão. Por onde ele andou foram rastros aí de vingança, de perseguição, de maus tratos, de fato, com várias classes, inclusive com a classe da segurança pública, que a gente comentou muito aqui. Além do fato, presidente Sanderson, que não veio aos convites da nossa comissão, desrespeitando, então, assim, a convocação, né, ao parlamento, mas no Estado, hoje, se tem uma classe defasada, é a segurança pública, e que vem desde o governo Flávio Dino. Então, eu vejo de forma muito preocupante essa comparação do senhor ficar feliz, porque se tem alguém que não deveria ficar feliz em ser comparado com Flávio Dino, deveria ser o ministro dos Direitos Humanos. Realmente, isso é preocupante.